Olá, eu sou Giovana Cunha e você acompanha a partir de agora o Destaques TST, o programa que traz as principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, nessa semana, os ministros da Seção 2 de Dissídios Individuais julgaram um caso envolvendo acidente de trabalho. O filho de um eletricista morto durante o serviço vai ser indenizado em R$150 mil. Neste ano, o Tribunal Superior do Trabalho lançou campanha pela redução de acidentes nas empresas. A medida visa proteger trabalhadores que ficam frente a frente com perigos mortais todos os dias. Como um eletricista no Mato Grosso do Sul que morreu eletrocutado quando fazia a manutenção da rede elétrica de um município do estado. Os pais do trabalhador acionaram a justiça pedindo indenização, mas acabaram fazendo um acordo com a empresa no valor de R$3.500. Quase 2 anos depois, o filho do trabalhador entrou com outra ação, pedindo R$150 mil por dano moral. Ganhou na primeira instância, mas perdeu na segunda. A empresa argumentou que, pelo fato de ter feito acordo com os pais do eletricista, já estava livre de qualquer responsabilidade. A questão veio para o TST e os ministros da SDI 2 restabeleceram a decisão da primeira instância. O relator do caso, o ministro Emanuel Pereira, concluiu que a existência do primeiro acordo não viabiliza uma nova indenização e deu ganho de causa ao filho do trabalhador. Não se pode conceber que a transação conferindo quitação geral na primeira reclamação trabalhista alcance o objeto da ação de indenização ajuizada, inicialmente na Justiça Comum, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Agora você acompanha o julgamento do caso. Senhor presidente, senhores ministros, segundo recomendação conjunta lançada na comemoração dos 70 anos da Justiça do Trabalho pelos eminentes ministros, presidente e corregedor, e atento ao fato de que esta Corte deve dar o exemplo aos tribunais regionais e aos juízes das varas de trabalho, estamos julgando neste momento um processo envolvendo acidente de trabalho em que fatalmente vitimado o pai do ora recorrente, um menor impúbere. Cuida-se de recurso ordinário em ação rescisória, interposto pelo réu contra acórdão do TRT, que julgou a pretensão desconstitutiva procedente. O representante do Ministério Público opina pelo conhecimento e não provimento do apelo. Esse é o relatório sucintamente. Primeiro tema, efeitos de acordo celebrado em reclamação trabalhista, conferindo quitação à extinta relação jurídica sobre a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho. O progenitor do réu era empregado da hora autora quando, no ano de 2000, foi fatalmente vitimado em um acidente de trabalho. Em 28 de junho de 2002, o réu, filho do empregado falecido, menor impúbere, ajuizou reclamação trabalhista, postulando verbas típicas do contrato de trabalho de cujos, que culminou na celebração de um acordo em 21 de agosto de 2002, no valor de R$3.500. Em 13 de dezembro de 2003, o réu ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho perante a Justiça Comum, que foi remetida à Justiça do Trabalho em 25 de outubro de 2005, na qual a reclamada foi condenada a pagar R$150 mil, sendo essa a decisão indicada como rescindenda sob a alegação de violação da coisa julgada. À época em que, homologado o acordo, pairava imensa controvérsia jurisprudencial acerca da competência para dirimir demanda pleiteando indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, que somente veio a ser pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em 2005. Nessa esteira, no caso em exame, não se pode conceber que a transação conferindo quitação geral na primeira reclamação trabalhista alcance o objeto da ação de indenização ajuizada, inicialmente na Justiça Comum, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. E eu trago, senhor presidente e senhores ministros, vários precedentes.
Um deles, do eminente ministro José Simpliciano, aqui na SDI 2, em um precedente de 2010. Trago outro da SDI 1, do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, de junho de 2010. Outro da relatoria da ministra Calci, também na SDI 1, de 4 de junho de 2010. Trago um da turma, da quinta turma, da minha relatoria, em 14 de maio de 2010, trago outro do ministro Vieira de Melo Filho, da primeira turma, publicado em 15 de outubro de 2010, e do ministro Alberto Luiz Bresciani, na terceira turma, em 21 de maio de 2010. Outro sim, embora a primeira reclamação trabalhista tenha sido ajuizada pelo ora réu, o acordo foi firmado pelos representantes do espólio, ou seja, pelos pais do empregado falecido, os quais, nessa condição, conferiram quitação plena e geral à extinta relação jurídica. Portanto, ausente a tríplice identidade entre a reclamação trabalhista e a ação de indenização, pois o acordo efetivamente homologado não foi entabulado pelo filho do decujus. De outro lado, registro que na ação de indenização proposta na Justiça Comum, o filho postulou dano moral e material por violação de direito próprio e não por afronta a direito da personalidade do pai, como atualmente preconiza o parágrafo único do artigo 12 do Código Civil. Portanto, também sob esse aspecto, não há como acolher o óbice da coisa julgada, pois a extinta relação jurídica em que se manifestou quitação geral, quando muito, alcançaria apenas os direitos do falecido passíveis de sucessão pelo filho. Aqui eu estou provendo o recurso no particular. O segundo tema, senhor presidente, é multa e indenização por litigância de má-fé. Quanto à pretensão do recorrente de condenação do autor à multa e indenização por litigância de má-fé, não restou demonstrado o intuito protelatório no ajuizamento desta ação rescisória, só sobrando a pretensão do recorrente. Aqui eu estou negando provimento quanto ao tema. O voto, senhor presidente, é conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para julgar improcedente a ação rescisória, mantendo incólume a decisão apontada como rescindenda, invertidas as custas processuais. Esse é o voto, presidente. Senhores ministros, há divergência? Eu quero saudar com auspiciosa e louvar a iniciativa do ministro Emanuel Pereira em julgar de forma preferencial esse processo de ação rescisória, bem verdade, mas que tem como pano de fundo um acidente de trabalho que gera tão graves e tão sérias consequências para a sociedade, para a família, para o erário e para a Previdência Social, para não dizer para a economia também. De modo que é louvável a iniciativa de Vossa Excelência, merece os nossos cumprimentos. É importante que o Tribunal Superior do Trabalho também o faça, já que sinalizamos para os regionais, recomendamos, eu e o ministro Barros Levenhagen, recomendamos a observância de preferência no julgamento de processos dessa natureza. Proclamo que, a unanimidade, negócio de provimento, deu-se provimento parcial ao recurso ordinário para julgar improcedente a ação rescisória. Os ministros da seção 2 de dissídios individuais decidiram que a empresa de calçados Azaleia vai ter mesmo que pagar multa por descumprir medidas de segurança aos funcionários. Braços e mãos mutilados, trabalhadores com vidas prejudicadas para sempre pelo descuido de empresas que não adotam medidas adequadas de segurança no trabalho. Não recuperei totalmente a vergonha. Entrar numa fábrica, ser normal e sair com deficiência, e eles falando que a culpa foi minha.
advogado da empresa alega que foi eu que coloquei meu braço lá dentro da máquina porque eu quis, atrás de indenização. Agora imagina aí se uma pessoa vai querer meter o braço lá dentro da máquina para ficar pro resto da vida mutilado. Em 2003, a fábrica de calçados Azaleia, na Bahia, foi obrigada pelo Ministério Público do Trabalho a adotar 19 medidas de segurança depois que uma máquina mutilou mais de 80 funcionários. O caso foi amplamente divulgado pela imprensa e sensibilizou a opinião pública. Só que das 19 medidas, a Azaleia só cumpriu 3, por isso foi multada em R$ 1.500. A empresa entrou com um mandado de segurança que foi indeferido pelo TRT da Bahia e recorreu ao TST, alegando que o Ministério Público não especificou quais medidas não foram cumpridas, mas o argumento não convenceu os ministros da Seção 2 de Dissídios Individuais. Para o relator do caso, o ministro Pedro Paulo Manos, a Azaleia teve direito à ampla defesa e ao contraditório. Além disso, em vez de mandado de segurança, deveria ter utilizado um agravo de petição para recorrer. Pelo erro, não conseguiu anular o pagamento da multa. A alegação de que inexiste obrigação descumprida não comporta análise em sede de mandado de segurança, pois há previsão de recurso próprio para rever a decisão impugnada nesse ponto, consoante ao J 92 dessa egrégia subseção. E veja agora como foi a decisão dos ministros neste caso. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, oriundo da 5ª Região. São 3 os temas. O primeiro é a alegação de negativa de prestação jurisdicional, que eu estou afastando diante da faculdade que oferece o artigo 515 do CPC. O tema central é a inexistência de direito líquido e certo da impetrante. A ementa diz: verifica-se que a autoridade coatora determinou a conversão da execução por simples cálculo em liquidação articulada justamente para resguardar o direito da recorrente à ampla defesa ao contraditório, oportunizando-lhe apresentar contestação à liquidação de sentença. Outro sim, o entendimento adotado pela autoridade coatora para julgar provados os artigos de liquidação decorreu da falta de impugnação específica da recorrente sobre os pontos que fundamentavam o pedido. Ademais, a alegação de que inexiste obrigação descumprida não comporta análise em sede de mandado de segurança, pois há previsão de recurso próprio para rever a decisão impugnada nesse ponto, consoante ao J 92 dessa egrégia subseção. De modo que eu rejeito o recurso na questão central. Quanto ao terceiro tema, que é a multa por embargos de declaração protelatórios, eu entendo que aqui a recorrente tem razão. Transcrevo, inclusive, no voto a decisão dos embargos declaratórios e, a meu ver, não se trata de embargos protelatórios. Por isso, a minha proposta é prover parcialmente esse recurso ordinário apenas para excluir da condenação o pagamento da multa por embargos protelatórios. Essa é a proposta de voto. Doutor Joaquim, gostaria de sustentar pela empresa recorrente? Sim, Excelência. Tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, trata-se de uma empresa instalada no sul da Bahia, nos idos de 1999, e que hoje é quem mais oferece empregos diretos no Estado. E já no ano de 2003, 4 anos após a sua instalação, o Ministério Público do Trabalho ajuizou contra ela uma ação civil pública, onde alegava que estaria a empresa a descumprir 19 obrigações incertas nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Esta ação foi, de logo, julgada pelo juiz de primeiro grau, que deferiu uma antecipação de tutela, impondo à empresa o cumprimento dessas 19 obrigações. Surpreendentemente,
meses depois, o Ministério Público ajuiza uma execução de sentença, alegando que estaria a empresa a descumprir 15 obrigações. Pois bem, nunca se disse quais das 15 obrigações estariam sendo descumpridas e nem se estava a exigir o cumprimento delas. Esse é o fundamento pelo qual foi ela pleitear que se lhe diferisse a segurança para que não se permitisse a execução de uma sentença inexistente. Daí porque a sua resignação, através do mandado de segurança e agora do recurso ordinário que interpôs e que espera o provimento para que se lhe defira a segurança almejada. Ministro relator. Pois não. Em homenagem ao Dr. Joaquim Arthur Pedreira Franco de Castro, eu devo aduzir o seguinte: as folhas 6 do meu voto, eu transcrevo a decisão do juízo da vara de origem que transformou a liquidação por cálculos em artigos de liquidação. Depois de historiar os fatos, conclui dizendo: todos os indícios levam a crer que, de fato, as obrigações estão sendo descumpridas. Todavia, em homenagem ao princípio do devido processo legal, cujos corolários são contraditória e ampla defesa, converto o simples cálculo em liquidação articulada. Assim sendo, recebo a petição de folhas tais e quais como artigo, notifico para contestar, etc. É a única matéria, a meu ver, que comportaria mandado de segurança. Saber se houve violência na alteração da forma de liquidação. Porque data vênia do ilustre advogado, toda a matéria de fundo não comporta mandado de segurança. É sim objeto de impugnação à sentença de liquidação, no prazo de embargos, e eventual agravo de petição. De modo que eu me abstenho de fazer considerações quanto ao mérito. Há ou não há descumprimento, cabe ou não cabe a condenação da multa, porque em mandado de segurança nós temos uma via muito estreita que não permite essa discussão, ainda porque, como disse, há recurso específico. Portanto, data vênia do ilustre advogado, eu mantenho o meu voto, que apenas exclui a multa de embargos declaratórios protelatórios, porque também transcrevo a decisão do regional de origem e, a meu ver, constato que houve necessidade de esclarecimentos provocados pelos embargos, o que retira desses a pecha de protelatórios. Por isso, pedindo vênia, eu mantenho o meu voto. Senhores ministros, há divergência? Proclamo que é unanimidade. Deus provimento parcial, como propõe Sua Excelência o ministro relator. E veja no próximo bloco, sessão solene no Senado Federal em homenagem aos 70 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. É daqui a pouco, não sai daí, até já.